Boa tarde, pais. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre a educação infantil, né? Essa magia que é a educação infantil, né? Ela é tão ampla, tão linda, né? É uma fase que a criança, né, tem e que precisa ser muito aproveitada, né? Nós trabalhamos do 0 aos 6 anos. E eu quero que vocês saibam um pouquinho, né, sobre algumas normas que a gente segue, né, as bases curriculares que a gente segue, né, porque a educação infantil não é, muita gente pensa que é só brincar, pular, ou não liga muito, né, a educação infantil é só, né, só vai brincar, só vai fazer isso, aquilo, daí não liga para as atividades, assim, né, não dão muito interesse para isso, né? Mas eu sei que vocês estão interessados, né? E eu quero falar a respeito disso, né? Quero que vocês vejam um vídeo que eu vou colocar aqui, que fala um pouco da BNCC, né? Que é o que a gente segue, né? Tudo que a gente faz, que a gente trabalha com as crianças hoje, está baseado na BNCC. E eu quero que vocês compreendam o que é essa BNCC, né? E também a gente segue o currículo, né? O currículo, né, que é o Municipal da Educação Infantil aqui de Paranaguá, tá bom? Então, nada que a gente faça, ela sempre vai estar baseado no currículo, tá bom? Nada que a gente vai colocar aqui para vocês é da nossa cabeça, não. É sempre baseado no currículo e baseado na BNCC, tá bom? Então, eu quero que vocês escutem esse vídeo que eu vou colocar logo em seguida, né, que vai falar sobre um pouco da BNCC, e o outro é sobre a primeira infância, tá bom? Espero que vocês gostem e que vocês aprendam um pouquinho o que seria isso, né, que a gente segue na base curricular das crianças, tá bom? Esse é a nossa educação infantil. E não se esqueça, tá bom? De usar máscara e também de usar álcool em gel nas mãos, tá bom? Um beijo, um grande final de semana para vocês. Logo em seguida tá o vídeo aí, tá bom? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabelece 5 campos de experiência para a educação infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. Os campos enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem desenvolver de 0 a 5 anos, e buscam garantir os direitos de aprendizagem dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Ou seja, o conhecimento vem com a experiência que cada criança vai viver no ambiente escolar. É importante que as práticas do professor estejam diretamente comprometidas com as necessidades e os interesses da criança, para que a vivência se transforme em uma experiência e tenha, de fato, um propósito educativo. Os campos de experiência e os objetivos não têm caráter de currículo, mas servem para auxiliar o professor a planejar atividades com maior clareza do que deve ser desenvolvido em cada fase. Dentro dos campos há objetivos de aprendizagem que são divididos em 3 grupos etários: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Eu, o outro e o nós. As crianças devem ser estimuladas para a construção de suas próprias identidades e aprender a valorizar, respeitar e conhecer as diferenças dos outros. Exemplo, interação nas horas das brincadeiras, sem exclusão de nenhum colega. Corpo, gestos e movimentos devem apresentar a diversidade cultural e espacial, diferentes manifestações artísticas e trabalhar com suas abrangentes expressões e movimentos. Exemplo, apresentações artísticas, dança e teatro, para a comunidade. Traços, sons, cores e formas. Busque estimular as crianças através de vários sons e ritmos, realizando com elas a descoberta de várias ações, traços, cores, ruídos e formas. Exemplo, quando se trabalha com os bebês o tapete das sensações, onde eles podem tocar, cheirar, amassar diferentes objetos. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Trabalhar as leituras,
contos, imagens, histórias, jogos, roda de conversa, brincadeiras e outras, para que desperte a comunicação das crianças. Exemplo, quando são contadas histórias nas quais as crianças precisam interagir e se comunicarem para que essa história continue, assim incentiva a fala e participação infantil. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, favorecer a construção de noções de espaço, tempo e outros, como frente, trás, hoje, ontem, antes, depois. Exemplo, quando as professoras constroem painéis relacionados a que dia é hoje, como está o tempo lá fora, chovendo, com sol, e etc. Gostou do vídeo? Comente sobre quais conteúdos você gostaria de ver aqui. Inscreva-se e acesse os links na descrição. Existe um momento da vida em que o nosso cérebro funciona tão bem quanto um de um super-herói. É um período que vai do nascimento até os 6 anos. É o que chamamos de primeira infância. Nessa fase, a gente aprende muito e aprende rápido. Nosso cérebro está crescendo e os neurônios estão a todo vapor, construindo novas conexões para dar sentido ao mundo ao nosso redor. Os cientistas descobriram que nesse período o cérebro é moldado a partir das experiências que a gente tem e do ambiente que a gente cresce. Eles chamam isso de plasticidade. Assim, o cuidado, o afeto, a nutrição, as interações com os adultos, as brincadeiras e os estímulos certos na primeira infância podem ajudar o cérebro a desenvolver o seu potencial máximo. E isso a gente leva para a vida toda. Da mesma forma, fatores de risco como a violência, a desnutrição, a negligência e a falta de acesso à educação de qualidade têm um efeito inverso. É como a construção de uma casa. As coisas que a gente recebe antes dos 6 anos são as paredes que sustentam toda a nossa estrutura. Por isso, precisam ser fortes. É por isso que a primeira infância é tão importante. É o momento ideal para construir hoje o que seremos amanhã.